aí, galera, o professor Lustosa na área, passando para te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que está na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha para ser notificado das nossas aulas e dar aquela curtida, né? O tópico agora que nós vamos iniciar é o tópico provas. Eu peguei aqui a parte de teoria geral, a gente vai estudar também a parte de cada aula vai ser específica para, por exemplo, na próxima aula eu vou trabalhar sobre cadeia de custódia, na outra aula trabalharemos sobre a parte de perícias ali, a parte de perícias provas em espécie. Mas neste primeiro momento vamos trabalhar sobre teoria geral, beleza? Então vamos lá, acompanha aí, joga para mim a primeira questão. Olha só, a primeira questãozinha, ela veio para a gente falando sobre presunções legais. Então deixa eu colocar aqui, ó, presunções legais. Preste atenção. Quando as presunções legais forem absolutas, não aceitam prova em contrário, porquanto constitui prova legal que vinculam o convencimento do juiz. Preste atenção. Quando eu falo sobre isso, vem aqui para o quadro rapidinho. Lembra quando a gente está estudando provas? Quando lá no início do estudo do tema provas, nós falamos que o que é provar, né? Eu quero ali provar, buscar o convencimento do magistrado. E aí, eu falo para vocês, a gente estuda na aula, que existem tópicos que não precisam ser provados. Existem fatos que não precisam ser provados. Por exemplo, fato axiomático. Aquele fato que por si só demonstra ali, por exemplo, o que é um fato axiomático? O Nakano apareceu aqui, está aqui no chão decapitado. Será que eu preciso provar qual foi a causa da morte? Provavelmente a decapitação, um fato axiomático. Nós temos também nós temos os fatos inúteis, fatos notórios. O que é um fato notório? Eu preciso provar para você que dia 25 de dezembro é Natal? É um fato notório, de conhecimento geral. E aí, quando nós estamos estudando esse tópico, a gente estuda o tópico seguinte. E quando eu falo de presunções? Olha só, quando a gente fala de presunção legal, eu tenho duas presunções. Eu tenho a presunção legal absoluta e eu tenho a presunção legal relativa. Qual que é a diferença entre as duas? Presunção legal absoluta é aquela que não admite prova em sentido contrário. Então, presunção legal absoluta é aquela na qual não admite prova em sentido contrário. Não admite prova em sentido contrário. Já a presunção legal relativa admite prova em sentido contrário. Admite prova em sentido contrário. Nakano, tá vago ainda, não estou entendendo. Preste atenção aqui, ó. O que seria uma presunção legal? Cara, o legislador, ele presumiu que em determinados casos não tem como eu provar o contrário. O exemplo mais básico de todos aqui que cai em prova. Olha esse exemplo aqui. Menor de 18 anos. O menor de 18 anos, para o legislador, ele presumiu que, deixa eu melhorar esse 18 anos, ele presumiu que o menor de 18 anos é absolutamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Logo, se um menino, uma pessoa de 17 anos, 11 meses, praticar um fato, não adianta a acusação tentar provar o contrário, tentar provar que esse menino de 17 anos tem capacidade de entender o que ele acabou de fazer. Por quê? Porque o legislador disse menor de 18 anos, ele é inimputável. E não adianta você tentar me provar o contrário. Perceba que isso é uma presunção. Pode ser que aquele menor de 18 anos saiba, pode ser que ele não saiba, mas para não ficar nesse achismo, o legislador já falou, ó,
presunção legal aqui, nesse caso absoluto, estou dando um exemplo, menor de 18 anos, não admite prova em sentido contrário. Então, se chegar lá pro juiz e falar assim, ó, tô provando aqui que esse fulano é menor de 18 anos, não tem como processar esse menino, ele não pode ser processado. Agora, por outro lado, a presunção legal relativa, ela admite. Imagina que uma pessoa maior de 18 anos praticou um fato, mas essa pessoa naquele momento estava absolutamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Ou seja, estava ali um doente mental que naquele momento não entendia, eu posso tentar provar que ele entendia? Então, nesse caso, é uma presunção legal relativa e admite sim prova em sentido contrário. Neste caso, a questão só nos trouxe aqui que a presunção legal, quando absoluta, não aceita a prova contrária, porquanto constitui uma prova legal que vincula o convencimento do juiz. E aí tá certinho, beleza? Próxima questão. São características do sistema acusatório, ó, são características, eu vou fazer da maneira quando eu faço prova, quando eu resolvo questões, tá? Eu vou circulando sempre as palavras aqui que eu acho interessante, que pode ser que faça algum sentido na questão. São característicos do sistema acusatório os dispositivos do Código de Processo Penal que facultam o juiz de ofício ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes ou relevantes. Perdão. Urgentes ou relevantes no curso da instrução ou antes de proferir a sentença. A realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Ó, volta para mim. Essa questão está falando o seguinte. Existe lá no artigo 156 do CPP a possibilidade do juiz determinar de ofício, tá, que se produza a prova mesmo antes de iniciar a ação penal, ou seja, na fase do inquérito. Aí eu te pergunto, olha só, se durante o inquérito policial eu tenho a possibilidade do juiz estar ordenando a produção de prova, você acha que isso é característica do sistema acusatório ou é característica do sistema inquisitivo? A pegadinha da questão, e essa questão eu achei muito boa, pelo seguinte, a questão está errada, e por que ela está errada, Nakano? Pelo seguinte, ó, ele falou característica aqui do sistema acusatório. E quando a gente estuda, a gente sabe que no sistema acusatório o juiz não atua de ofício. Isso aqui, tudo que está aqui para baixo é característica do sistema inquisitório. Espera aí. Inquisitivo. É característica do sistema inquisitivo e não do sistema acusatório. Beleza? Por isso que a questão está errada. Mas é uma questão muito boa. Se você não prestar atenção, você cai na pegadinha, porque ela fala aqui, ó, ordenar mesmo antes da sentença, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção de provas consideradas urgentes ou relevantes, ou determinar no curso da instrução, antes de proferir a sentença, realização. Tudo isso aqui, tudo que está aqui, é o artigo 156, inciso 1 e inciso 2. Está no CPP, mas isso não é característica do sistema acusatório. Beleza? Vamos lá. Ó, até coloquei aqui, ó, 156, prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. E aí traz essas duas situações que nós lemos ali. Nakano, mas isso é possível? Olha, para a doutrina majoritária, entende que se nós tivéssemos aqui um sistema acusatório puro, tá, que hoje está estampado lá no artigo 3º-A, o juiz não poderia ordenar antes de iniciar a ação penal a produção de prova, isso de ofício, né? A produção de provas consideradas urgentes. Para parte da doutrina hoje, parte da doutrina entende que esse inciso primeiro estaria tacitamente revogado. Entretanto, cai em prova dessa maneira, você vai marcar que isso está lá no CPP, que o juiz pode sim, antes de iniciada mesmo antes de iniciar a ação penal, ou seja, se foi antes de iniciar a ação penal, eu estou falando durante a investigação, o juiz pode ordenar a produção antecipada de provas. Beleza? Então, vamos lá, próxima questão. Acerca dos meios de prova, suas espécies, vamos lá. O juiz detém discricionariedade quanto à valoração dos elementos probatórios. Porém,
é limitado à obrigatoriedade de motivação de sua decisão com base em dados e critérios objetivos. Ó, presta atenção. Ele está falando para a gente que o juiz ele tem discricionalidade quanto à valoração dos elementos probatórios. O que isso significa? Por exemplo, volta para mim aqui. Se nós temos aqui um testemunho e eu tenho uma prova pericial, o juiz ele é discricionário se ele vai optar pela testemunha ou pela prova pericial. Bacana, mas a prova pericial foi um perito que realizou? Sim, mas o juiz ele é livre para poder escolher, ou seja, valorar qual prova que o convenceu melhor. Entretanto, ele é limitado, ou seja, ele fica obrigado a motivar a sua decisão. E essa motivação tem que ser em critérios objetivos. Então, questãozinha tá certinha, beleza? Vamos lá. 5. Felipe foi denunciado por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Durante a instrução processual, verificou-se que, sem nenhuma justificativa, embora fosse possível, o laudo pericial não havia sido realizado. Então, olha só. Preste atenção aqui. Foi denunciado por furto qualificado, aqui é importante, rompimento de obstáculo. Durante a instrução, verificou-se que, sem nenhuma justificativa, embora fosse possível, o laudo pericial não havia sido realizado. Então, isso aqui é um detalhe importante porque temos uma jurisprudência que vincula isso daqui. Entretanto, a vítima e uma testemunha local confirmaram que uma porta havia sido arrombada no local no momento do furto. Considerando essa situação hipotética, vamos lá. O juiz deve reconhecer a qualificadora, pois, nesse caso, existe um exame de corpo de delito indireto. Olha só, o detalhe está aqui. O juiz vai reconhecer a qualificadora? Aí volta para mim. Ó, eu até falo isso muito em aula, quando a gente está falando lá da parte da exame de corpo de delito, né, do artigo 158 do CPP, no 158 ele fala pra gente que o exame de corpo de delito ele é indispensável, não podendo suprir, podendo ser realizado, né, ele é indispensável quando o crime deixa vestígios, não podendo suprir a confissão do acusado. Então olha só, se eu tenho um crime que deixou vestígio, também chamado de crime não transeunte, o exame de corpo de delito é indispensável, ou seja, é obrigatório. Beleza? E mesmo que o cara que praticou o crime confesse, não pode suprir a falta do exame de corpo de delito. Isso significa que, se eu tenho um crime que deixou vestígio, era possível fazer o exame de corpo de delito, fazer a perícia lá no local para comprovar como é que foi arrombada a porta, por exemplo. E não, sem nenhuma justificativa não foi realizado, esse cara não vai ser denunciado por furto qualificado com arrombamento de obstáculo. Por quê? Por que não fizeram a perícia? Beleza? Nakano, é lei. Se é possível, tem que fazer. E aí, olha só, a questão está errada, falar que o juiz vai reconhecer, porque teve o exame de corpo indireto. Errado por quê? Está errado, deixa eu colocar aqui. E aí vamos eu trouxe a jurisprudência aqui, ó. Quanto à escalada, a jurisprudência do STJ entende que a incidência da qualificadora, lá do previsto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2, exige exame pericial, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade da realização do laudo direto, o que não restou explicado nos autos. Aqui essa jurisprudência é bem clara. Ó, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade. E na questão falava o quê? Não foi, sem nenhuma justificativa, não foi realizado. Beleza? Então, preste atenção, eu vou trazer outra questão sobre isso ainda, a gente vai trazer outra jurisprudência mais atual, inclusive, essa aqui de 2019, tem uma mais atual, eu trago na próxima, daqui a pouquinho, em outra questão. Vamos lá? Próxima questão. Nos termos, deixa eu só apagar esse quadro aqui, que aí eu vou ter que escrever aqui alguma coisinha, vocês já entenderam essa parte aqui. Vamos lá. Questão número 6. Nos termos do Código de Processo Penal, o ônus da prova caberá integralmente à acusação.
incluindo-se fatos alegados pela defesa, ainda que esta não tenha trazido aos autos qualquer elemento de informação que embase essa alegação. Bom, a questão aqui acho que é fácil, essa questão está muito errada. E aí, vou só sublinhar ali, ó, o ônus da prova caberá integralmente à acusação, incluindo fatos alegados pela defesa? Tá de sacanagem, né? Olha só, o ônus tá aqui, deixa eu ver aqui, ó. O artigo 156, o caput, ele fala pra gente, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. O que isso significa? Que o ônus da prova, ó, o ônus da prova, isso aqui significa que o ônus da prova caberá a quem alegar. Então, se a acusação, por exemplo, se a acusação alegar que o cara praticou alegar que o cara praticou um homicídio qualificado, por exemplo. Ah, é um homicídio qualificado. Ah, que o cara praticou um crime que tem aumento de pena, tá? Que o fato, aquela circunstância tem uma causa de aumento. Quem vai ter que provar isso? A acusação. Já a defesa, se a defesa alegar, preste atenção, a prova da alegação, ou seja, a obrigação de provar é de quem alega. Se a defesa, por exemplo, alegou, o Nakano matou o cara, mas ele não matou, ele matou em legítima defesa. O Nakano matou a pessoa, por exemplo, praticou o fato, mas é uma causa de diminuição de pena. É tudo que deixa eu melhorar aqui minha letra. Tudo que a parte alega, peraí, sai daí, ó, diminuição. Estou só dando exemplificando, volta para mim. Ó, entenda o seguinte, que o ônus da prova cabe a quem alega. Então, se a acusação, lá, o MP, por exemplo, titular da ação pública, acusa o Nakano de ter praticado um crime, cabe ao MP provar. Agora, se minha defesa, alega que eu pratiquei, mas eu estava em legítima defesa, uma causa excludente da licitude, uma causa excludente da culpabilidade, cabe a minha defesa provar. Então, quem tem que provar é quem alega o fato. Fechou? Beleza? Então, a questãozinha era muito errada, porque falar que cabe integralmente à acusação. Vamos lá, próxima questão. As provas não repetíveis colhidas na fase investigativa não dependem, em regra, de autorização judicial. Bom, questãozinha tranquila, fácil, ao meu ver, bem simples. E olha só, deixa eu colocar aqui, não vou nem para o quadro, eu vou fazer aqui mesmo. Ó, lembra quando a gente estuda, deixa eu ver se eu coloquei o artigo, volta para mim, deixa eu só ver se eu coloquei o artigo aqui. Já vou dar um exemplo de prova antecipada, mas ó, olha aqui. Deixa eu colocar lá no... deixa eu fazer no quadro aqui que eu escrevo melhor. Ali eu fiquei me embananando naquela caneta. Lembra quando a gente estuda o artigo 155? 155. E aí tem o caput e vem as ressalvas. Ressalvadas, aí coloca lá, ressalvadas provas cautelares, provas não repetíveis, e provas antecipadas. Olha só, preste atenção. O que é uma prova cautelar? Prova cautelar é aquela prova que ela é realizada durante a investigação e ela tem um contraditório postergado, diferido. Mas, um exemplo, essa prova cautelar depende de autorização judicial? Em regra, sim. Vamos dar exemplo aqui de prova cautelar? Eu tenho, por exemplo,
uma prisão preventiva. Eu tenho, vamos pegar aqui outros exemplos, uma interceptação telefônica. Interceptação telefônica. Tenho também uma busca e apreensão. Busca e apreensão, a busca domiciliar. Vou colocar aqui, busca domiciliar. Em todas essas situações, aqui, preciso de autorização judicial. Então, em regra, precisa aqui de uma ordem judicial. Prova não repetível. O que é uma prova não repetível? Vamos pegar aqui exame de corpo de delito. Exame de corpo de delito. Exame de corpo de delito não exige autorização judicial, beleza? E ela também tem ali um contraditório diferido. Então, não necessita de ordem judicial. Não precisa de ordem judicial. Já prova antecipada. Ó, vamos dar um exemplo. Na prova antecipada, eu tenho um exemplo do artigo 225. Vou dar um exemplo aqui, tá? Ó, artigo 225 do CPP. Deixa eu ler com vocês. Coloca para mim o artigo 225. É o exemplo de prova antecipada. Ó, se qualquer testemunha houver de se ausentar ou por enfermidade ou velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento. Perceba, isso aqui é um exemplo de prova antecipada. Na prova antecipada, esse exemplo aqui, nós já vamos ter o chamado contraditório real. Ou seja, nós temos a autorização do juiz para realizar uma prova antecipada, porque vai ter a presença do juiz. Beleza? Fechou? Ó, somente a prova não repetível é que não precisa de autorização judicial. Fechou? Volta para mim. Então vamos lá. Questãozinha. As provas não repetíveis escolhidas na fase da investigação não dependem, em regra, de autorização judicial. Tá perfeito. Vamos que vamos para a próxima questão. Questão número 8. A prova emprestada terá o mesmo valor das demais provas utilizadas dentro do processo, caso tenha sido produzida sob o crivo do contraditório e envolva as mesmas partes. Ó, questãozinha aqui, ela tá certinha, tá? Opa, questão certa. Deixa eu apagar. Certo. Eu trouxe alguma jurisprudência, teve gente que entrou com um recurso tentando anular essa questão. Alguns professores até entendem que a questão deveria ser anulada porque existem entendimentos contrários, mas trazendo aqui uma questão recente e que a banca CESP deu ela como correta. E aí nós vamos tirar algumas informações. Prova emprestada, ela tem o mesmo valor das demais provas realizadas dentro do processo. Então, não é a prova, né, porque ela é emprestada, que ela vai ter um valor menor. Só que, quais são os requisitos? Ela tem que ter sido produzida sob o crivo do contraditório e ela tem que envolver as mesmas partes. Então, quando a gente fala de prova, olha só, prova emprestada, lembre-se desses dois requisitos. Mesmas partes envolvidas e tem que ser produzida sob o crivo do contraditório. Tem que ter sido respeitado o contraditório. Basicamente, com esses dois requisitos, se você lembrar, nas provas da CESP-NV, você não erra esse tipo de questão, beleza? Então, ó, eu trouxe aqui até a justificativa da banca, eu coloquei aqui, ó, a banca colocou isso lá no site, tá? Teve muito recurso nessa questão. E aí fala assim, a prova emprestada é a prova produzida num processo
e introduzida em outro, sendo utilizada em razão do princípio da economia processual e porque nem sempre poderá ser produzida novamente em outro âmbito processual. É a possibilidade de transportar uma prova de um processo para outro. O que eu oriento você que está me assistindo? Cara, nesse tipo, quando as bancas colocam a justificativa, eu acho interessante você estudar a justificativa, porque isso aqui é um entendimento que você pode colocar para uma outra prova, para um outro concurso, inclusive numa redação. Quando você fala assim, se alguém te perguntar qual o objetivo de uma prova emprestada, você fala assim, nossa, Nakana, a prova emprestada, ela deve ser, assim, o razão aqui da economia processual. Ou seja, eu não preciso produzir novamente se essa prova já foi produzida legalmente, sob o crivo do contraditório, ampla defesa e tarará. E aí traz um exemplo. Uma oitiva de uma testemunha. A prova produzida em um processo criminal pode ser emprestada para outro processo criminal, civil e até mesmo administrativo. Tem até uma súmula sobre isso. Desde que obedecidos os seguintes requisitos. As partes devem ser as mesmas, tanto no processo em que a prova foi produzida, como no que vai recebê-la. E só poderá ser emprestada a prova que foi produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Fechou? Não tem como você errar. Guarde isso daqui, tá? Dá um print aí, que é muito importante. E aí eu trouxe aqui duas jurisprudências importantes também, ó. A prova emprestada, assim como as demais, é admitida no ordenamento jurídico pátrio, desde que tenha sido produzido num processo ao qual figurem as mesmas partes, com observância devido ao processo legal do contraditório e não constitui o único elemento de convicção para respaldar o convencimento do julgador. No processo penal, admite-se prova emprestada, ainda que proveniente de ação penal com partes distintas, desde que assegurado o exercício do contraditório. Ó, perceba, nós tivemos em 2016 essa jurisprudência aqui, da sexta turma, que o do STJ que falava, ó, admite-se a prova ainda que proveniente com partes distintas, mas prevalece majoritariamente que precisam ser as mesmas partes. E nós temos uma súmula 591. É admitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juiz competente e respeitado o contraditório e a ampla defesa. Então, é permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que autorizado pelo juiz competente e respeitado o contraditório e ampla defesa. Beleza? Você tem que entender, tá certo a questão, e ela traz em regra isso, dois requisitos. Mesmas partes e que tenha sido produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Vamos lá. Questão número 9. Condenação baseada em elementos de inquérito policial complementados por provas produzidas em juízo não fere o contraditório. O que a questão está falando? Eu posso condenar alguém, o juiz pode condenar baseado em elementos produzidos no inquérito? Desde que, olha só, complementados por provas produzidas em juízo, isso não fere o contraditório? Tá certinho. O que o juiz não pode, tá, é fundamentar, ou seja, é condenar unicamente nesse elemento produzido no inquérito. Mas ele pode fundamentar, basear a condenação dele num elemento produzido lá no inquérito policial, desde que complementado com provas produzidas sob o crivo do contraditório. O que o artigo 155 veda é basear, né, a fundamentação unicamente, exclusivamente em elementos colhidos no inquérito. É isso que não pode. Então, tá aqui, ó, o artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório, não podendo fundamentar a sua decisão, tá aqui, ó, exclusivamente. Se não for exclusivamente, ele pode fundamentar se ele complementar aqui com as provas produzidas no processo. E vamos lá, questão número 10. No curso da instrução criminal, é vedado ao juiz determinar de ofício a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante, devendo limitar-se a provas apresentadas pelas partes. Então, olha só, no curso da instrução, vedado. O que é vedado, gente? Vedado é proibido. É proibido o juiz determinar de ofício a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante? Claro que está errado, né? E por que está errado, Nakana? Porque está aqui, ó,
156, opa, volta aqui. Deixa eu pegar o artigo aqui. Calma aí, volta para mim. Deixa eu ler o artigo com vocês aqui. Eu tinha colocado, ficou lá para cima. Tá aqui. Ó. Joga lá para mim de novo. A prova da alegação incumbirá a quem, porém, sendo facultado ao juiz, facultado ao juiz de ofício, determinar no curso da instrução ou antes de proferir sentença a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Por isso que a questão está incorreta. A gente encerra essa primeira aula aqui, essa primeira aula sobre provas, a parte de teoria geral. Vamos para a próxima aula. A próxima aula é extremamente importante, eu não quero que você perca, que nós vamos falar sobre provas ilícitas. Trouxe várias jurisprudências aqui para a gente debater sobre elas, beleza? Te aguardo na próxima aula. Fala galera, beleza? Vamos continuar nosso curso de resolução de exercício. Aqui na outra aula de provas, né, teoria geral, eu vou falar agora sobre provas ilícitas. Fica nessa aula que eu tenho bastante jurisprudência aqui atual, bem interessante, que pode ser que caia na sua próxima prova, beleza? Joga lá, primeira questão. Olha só essa primeira questãozinha que linda. Considera-se prova ilícita o dado obtido mediante o acesso. Então, deixa eu até colocar aqui, o que eu quero que vocês façam quando estiver fazendo questão. Considera-se prova ilícita. Prova ilícita. O dado obtido mediante acesso sem ordem judicial a aparelho telefônico encontrado no interior do estabelecimento prisional. Olha que interessante. Essa jurisprudência, a questão caiu em 2022, promotor lá acho que é do Acre, e ela quer saber, você que apreendeu um telefone celular dentro de um presídio, então, vamos supor que teve, não porque eu trabalhe em presídio, mas só para que você entenda, está fazendo lá uma revista geral no presídio e é encontrado um aparelho celular. Pergunto, você pode acessar aquele aparelho celular e a prova eventualmente obtida ali, ela é lícita ou é ilícita? Você acha que ainda permanece ali o sigilo daquela comunicação, ou por estar dentro de um presídio e não poder ter, né, o preso não pode ter uma comunicação por telefone celular dentro do presídio? O que você acha? Essa prova obtida é lícita ou ilícita? E aí, dou-lhe uma, dou-lhe duas. A questão está errada. Está errada, Nakano? Está errada. Então, eu, policial, posso acessar o conteúdo dessa comunicação? Pode. Veja só essa jurisprudência de 2021. É permitido o acesso ao WhatsApp, mesmo sem autorização judicial, em caso de telefone celular encontrado no interior do estabelecimento prisional, porque configura a situação que explicita violação às normas jurídicas que regem a execução penal. Decora, entenda, preso não pode ter celular. E se ele tiver celular e for apreendido, esse celular pode ser acessado e essa prova não vai ser ilícita. Fechou? Tranquilo, próxima questão. Questão muito boa, tá? Considera-se prova ilícita. Mais uma vez, o que eu sempre faço? Deixa eu decorar, ele está falando de prova ilícita. O que? A gravação ambiental, realizada por um dos interlocutores sem o... foi uma pessoa gravou sem o conhecimento da outra. Quando não versar sobre causa legal de sigilo ou reserva de conversação. Então vamos lá, considera-se prova ilícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, quando não versar sobre causa legal de sigilo ou reserva de conversação. Pessoal, a questão está errada e ela é bem simples. Não é ilícita. Por exemplo, eu e o meu câmera estamos conversando e eu quero me resguardar aqui, eu gravo a conversa que eu e ele estamos tendo. Perceba, essa gravação ambiental feita entre um dos interlocutores não é uma prova ilícita. Eu posso usar essa prova depois para me defender. Isso não é prova ilícita, tá? Nós temos aqui, uma jurisprudência, repercussão geral, nós temos aqui do STF. Olha só, cadê? É lícita
a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. Essa questão já é mais simples, ela já vem sendo cobrada há um tempo, tá? E eu espero que você não erre. Gravação ambiental, gravação clandestina ambiental entre interlocutores, ela é lícita. Vamos lá. Questão número 3. Olha, essa questão também é muito boa. A infiltração virtual de agentes de polícia será autorizada pelo prazo de até 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, pode renovar, mediante ordem judicial fundamentada, desde que o total, ou seja, dessa infiltração, dessas renovações, não exceda 720 dias e seja comprovada a sua necessidade. Na verdade, essa questão é só decoreba, né? Ela não é a questão que eu estava imaginando. Ela é só decoreba. Você precisa decorar. Realmente o prazo é de 6 meses? Eu posso ir renovando essa infiltração? E esse prazo não pode exceder 720 dias? A questão está certa. E ó, deixa eu colocar aqui. A questão está certa. E aí vamos lá. Olha a Lei 12.850, né, a Lei de Organização Criminosa. O artigo 10A fala assim: a infiltração de agentes de polícia em tarefa de investigação representada pelo delegado de polícia ou requerida, então quem vai pedir a infiltração é o delegado ou o MP. Após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso de inquérito, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial. Então, olha só, precisa de autorização judicial, que estabelecerá seus limites. Primeiro, prazo de até 6 meses. Então, olha só, o prazo é de 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, mediante ordem judicial, desde que o total não exceda 720 dias e seja comprovada a sua necessidade. Perceba o que a questão fez. Pegou o parágrafo 4º e te perguntou se está certo ou está errado. A questãozinha, então, está certa com base, quando você volta para a questão, porra, Nakano, vou lá, artigo 10A, parágrafo 4º. Da onde? Da Lei 12.850, Lei de Organização Criminosa. Beleza? Vamos lá. Questão número 4. A ação de agentes de polícia infiltrados virtualmente somente é admitida, e aqui a gente já fica com o pé atrás, somente é admitida com o fim de investigar os crimes previstos na Lei 12.850 e outros a eles conexos. Bom, aqui já está errado, porque se você já estudou, você sabe que é possível essa infiltração também lá no ECA. Nós temos lá no ECA, quer ver? Eu até coloquei acho que o artigo aqui, ó. Será admitida a ação de agentes de polícia infiltrados virtualmente, esse artigo 10A aqui, que eu estou falando é da Lei 12.850, será admitida a ação dos agentes infiltrados de polícia virtuais, obedecidos os requisitos lá do caput do artigo 10, na internet, ou com o fim de investigar os crimes previstos nesta lei, ou a ele conexos, praticados por organização criminosa, desde que demonstrada a sua necessidade, indiciados ao alcance das tarefas dos policiais. Os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação das pessoas. E aí, olha só, o artigo 190, lá do ECA, fala para a gente da infiltração de agentes de polícias na internet com o fim de investigar determinados crimes. Logo, a questão já erra ao falar para a gente que somente é admitida para investigar crime lá da Lei de Organização Criminosa. Então, tanto essa lei como o ECA. Também cabe aqui, ó, lá no ECA também é utilizado esse agente de polícia infiltrado virtualmente. Beleza? Vamos lá, questão número 5. De acordo com o entendimento dos tribunais superiores, é lícita, circule na hora da tua prova, tá? Vai fazer muita diferença. Lícita a prova obtida em revista pessoal feita por agentes de segurança privada que trabalham em estação de metrô. E aí, você acha que um agente, um segurança privada lá do metrô,
ele pode fazer uma busca pessoal em você? E aí? Imagina você andando no metrô, lá de boa, tá lá na Barra Funda, vai pegar no metrô ali e vem um agente de segurança privada, segurança lá privada no metrô, e faz uma busca, mão na parede, fazer um baculejo, né? E faz um baculejo em você. Você acha que essa revista pessoal é lícita se ele encontrar qualquer elemento ali que não seja legal, algo proibido? O que você acha? É claro que é ilícito, tá errado, não é lícita, tá? Olha só. Nós temos aqui, ó, esse informativo 651, preste atenção, é ilícita. Revista pessoal feita por agente de segurança privada. Somente as autoridades judiciais, policiais e seus agentes estão autorizados a realizarem busca domiciliar ou busca pessoal. Aí você pode falar assim para mim, Nakano, aí eu quero que você não confunda, olha para mim, volta para mim. Nakano, mas se o cara está praticando um crime, ó, eu quero que você não confunda as coisas. Se o cara está praticando um crime, o artigo 302 do CPP não permite que qualquer pessoa do povo, lá no sujeito ativo, facultativo, qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que se encontre em flagrante? Sim, você está certo. Só que aqui a questão não está falando que o cara foi preso. A questão está falando de fazer um baculejo. É chegar em você e falar assim, ô, mão na parede, vou fazer um baculejo. Cara, isso não é qualquer pessoa que pode fazer, são só a polícia que pode fazer o baculejo. Agora, se você for encontrado em flagrante delito, aí sim, esse agente de segurança privada poderia prender você em flagrante. Mas não é o caso, tá? Não é o caso. Fechou? Então, busca pessoal não pode um agente de segurança privada realizar. Vamos lá. Questão número 6. De acordo com o entendimento dos tribunais superiores, é lícita a prova obtida pela polícia por meio de extração de conversas do celular apreendido do preso no momento do flagrante, sendo desnecessária prévia autorização judicial. A questão aqui ela já é uma questão um pouco mais antiga, já vem batida há um tempo. Ela caiu, né? Eu estou falando que a questão é antiga, mas ela caiu em 2022, para delegado da Paraíba. Mas, ó, essa questão, ela está errada pelo seguinte. Nakano, por que ela está errada? Eu quero que você entenda uma coisa comigo, vem comigo. Dado de celular. Se o cara foi preso em flagrante, e a polícia pegar o celular dele, obrigar ele a abrir o celular, se a polícia, o celular não tem senha, a polícia vai lá, pega o celular, abre o celular, extrai qualquer informação, essa prova é ilícita. Flagrante delito, pegou o celular, eu não posso acessar o celular, preciso de uma autorização judicial. Agora, se o juiz determina, autoridade policial, requeiro uma busca e apreensão, uma busca domiciliar, o juiz autoriza, eu vou lá, realizo essa busca e apreensão, inclusive lá dentro do que era para apreender, e hoje é óbvio, né, quando você vai fazer uma busca e apreensão na casa de alguém, celular é um dos primeiros aparelhos lá que serão apreendidos. Por quê? Porque provavelmente lá é onde o cara pratica um meio de praticar o crime. Nesse caso, mediante uma autorização de busca e apreensão, autorização judicial de busca e apreensão, apreendido o celular, eu preciso de uma outra autorização para acessar ou com essa autorização de busca e apreensão eu já estou autorizado a acessar? Já está autorizado a acessar, eu não preciso de uma nova autorização. Agora, no caso de prisão em flagrante, a polícia não pode acessar. Nakano, mais um detalhe do celular. E se a vítima veio a falecer e o de cujos ou a viúva, vamos supor ali que a mulher, isso é uma questão que já caiu em prova, né? A mulher da vítima, ela entrega o celular espontaneamente à polícia para que a polícia acesse. Pode acessar? Pode acessar e a prova extraída não será ilícita porque a viúva ali deu acesso ao celular. Fechou? Então vamos lá, essa questão está errada, tem aqui, cadê? Volta. Tem aqui um informativo. Olha só, sem prévia
autorização judicial, são nulas provas obtidas pela polícia por meio de extração de dados e conversas registrados no WhatsApp presente no celular do suposto autor do delito, ainda que o aparelho tenha sido apreendido no momento do flagrante. Por quê? Porque eu vou precisar de uma autorização judicial para acessar o conteúdo deste celular. Questão número 7. De acordo com o entendimento dos tribunais superiores, é lícita a prova obtida por meio de abertura de cartas, correspondências ou qualquer encomenda postadas nos correios. E aí, você acha que esse tipo de prova é lícita ou ilícita? É claro que essa prova é ilícita. Está errado. Não é lícita. E aí é fácil, né? O informativo 993. Não é lícita a prova obtida por meio de abertura de carta, telegrama ou qualquer encomenda postada nos correios, ante a inviolabilidade do sigilo da correspondência, sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou qualquer meio análogo. Beleza? Tranquilo. Foi. Vamos lá. Questão número 8. São inadmissíveis, não podendo ser aproveitadas pela defesa ou pela acusação, as provas ilícitas, assim entendidas com violação de normas constitucionais ou legais. Por que a questão não está certa? Ela está errada. Por que, Nakano? Porque, olha só, realmente as provas obtidas mediante violação de normas constitucionais ou legais, elas são inadmissíveis. Nesse ponto tá certo, ó. Tem até aqui, ó, o artigo 5º da Constituição fala pra gente, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. 157 CPP, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as em violação de normas, obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Tanto a Constituição como o CPP proíbe, fala que é inadmissível. Entretanto, se a prova ilícita produzida for o único meio hábil a inocentar o réu, eu vou poder usar essa prova. Então, a defesa ela pode usar uma prova ilícita, perceba, quando for o único meio hábil para buscar a inocência, a absolvição do réu. Fechou? Então, por isso que a questão, quando fala que não podendo ser aproveitada pela defesa ou pela acusação, ela deixou uma lacuna, que tem essa exceção já admitida pelo STF, que a defesa poderá usar prova ilícita se for o único meio para buscar a absolvição do réu. Fechou? Vamos lá. Depois eu volto aqui no 157, deixa eu ler aqui com vocês só para que a gente não pule um detalhe. O 157, né, que são inadmissíveis, aí o 157, parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Isso aqui é a teoria, o que a gente fala, né, de teoria. Peraí. Teoria do fruto da árvore envenenada. É aqui, ó. Se você nunca viu isso aqui, envenenada. Se você não viu, é porque você precisa estudar a teoria, né? Isso aqui é uma questão, uma aula só de exercício, por isso que eu vou mais rápido, tá? São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, que a gente chama de teoria do fruto da árvore envenenada. Aí, aqui é a parte mais importante. Ó, quando que vai ser admitido? Salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas, que é o fruto, puderem ser obtidas por uma fonte independente da primeira. Essa parte do texto aqui, cara, cai tanto, mas cai tanto em prova, mas tanto. Eu vou até colocar no marca-texto para que você que esteja me assistindo, você que está fazendo essa aula agora, fala assim, Nakano, isso aqui eu tenho que gravar? Tem. Cara, isso aqui você grava, tatua, tá? Essa parte aqui, ó, chove em prova de concurso. Fechou?
Então, é inadmissível prova derivada da ilícita? Sim, salvo quando? Ou seja, quando que eu posso? E tem essas duas situações, não evidenciado o nexo ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente da primeira. E aí o parágrafo 2º vem explicando para a gente o que é fonte independente. Considera-se fonte aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Que, na verdade, isso aqui não seria o conceito de fonte independente, seria o conceito de descoberta inevitável, mas segue o baile, segue como está no CPP. Parágrafo 3º. Preclusa a decisão de desentranhamento, nós vimos lá no caput que vai ser desentranhada, quando a prova é declarada inadmissível, e essa será inutilizada por decisão judicial e é facultada às partes acompanhar. E o parágrafo 5º, que, muita atenção, o chamado descontaminação do juiz, né? O juiz que conhecer o conteúdo da prova declarada inadmissível não proferirá sentença ou acordo. Detalhe que esse parágrafo 5º está suspenso, tá? E aí eu quero deixar essa atenção para os senhores. Ó, esse parágrafo 5º está suspenso. A ideia desse parágrafo 5º é o seguinte, ó, se o juiz ele está ali no desenrolar do processo, ele se depara com uma prova ilícita, o que diz o parágrafo 5º é o seguinte, pô, esse juiz não pode proferir sentença. Sai esse juiz que está contaminado, a sua imparcialidade estará contaminada, e eu chamo um outro juiz. Só que essa regra está suspensa por enquanto, não está sendo aplicada. Beleza? Eu quero que você entenda, isso aqui seria, se o juiz que está atuando naquele processo se depara com uma prova ilícita, ele não vai poder julgar, porque ele já estaria com a sua imparcialidade prejudicada. E aí sai esse juiz que está contaminado, chega um outro juiz. Em regra, isso aqui já era para ter sido, parágrafo 4º, né, que está revogado, já era para ter sido inserido, depois não foi, e agora isso aqui ainda está aqui suspenso também. Então, segue aqui, vamos para a questão número 9. Durante uma investigação criminal, determinado policial civil realizou interceptação telefônica que captou o diálogo entre dois suspeitos, o que permitiu verificar que alguns dos objetos do crime estariam na residência de um deles. Com base nisso, o policial dirigiu-se ao local sem autorização judicial ou do morador, ingressou na casa a fim de colher provas para instruir o inquérito policial. Na saída, o policial avistou o suspeito chegando ao local e o prendeu, informando-lhe, após a prisão, seu direito constitucional de permanecer calado. No entanto, o policial não informou a prisão ao juiz competente. Considerando essa situação, julga o item que se segue, tendo como base os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. Os objetos colhidos na casa do suspeito não poderão ser admissíveis como prova em processo judicial, pois foram obtidos de forma ilícita. O que você acha? Foi ilícita ou não foi? Claro que foi, né? O cara entrou na casa sem autorização judicial e sem consentimento do morador e não estava numa situação de flagrante. Fechou? Então, questãozinha, certinha. Aqui trouxe, né, a casa e auxílio inviolável. Nós podemos entrar na casa quando? Flagrante, desastre, prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Ele não tinha nenhum desses casos. Então, nesse caso, é inadmissível a prova. 10. Captação ambiental poderá ser autorizada de ofício pelo juiz, desde que a prova não possa ser feita por outro meio disponível e igualmente eficaz, e desde que haja elementos probatórios razoáveis da autoria e participação em crimes cuja pena máxima sejam superiores a 4 anos. E aí? Olha só, detalhe da questão. A captação ambiental poderá ser autorizada de ofício pelo juiz? Esse é o detalhe da questão. Deixa eu ver aqui no texto de lei, ó. Para investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento do delegado ou do MP, a captação ambientais. Pronto. Não tem aqui ofício.
Beleza? Então, não cabe de ofício. O erro da questão é falar essa parte de ofício. Questão errada. Vamos lá. Questão número 11. Assinale a opção correta em relação às provas em matéria penal. Segundo a teoria do fruto da árvore envenenada, opa, falamos sobre isso, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, as provas derivadas daquelas declaradas ilícitas também não podem ser utilizadas no processo. Feito. E aí, olha só a ressalva que eu circulei para vocês. Preste atenção. Salvo quando não evidenciado nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. E aí, você marcaria a letra A agora sem dúvida, fala, pô, Nakano, tranquilo, ó, questãozinha 2022. Letra B, existe um óbice legal para que o juiz determine de ofício a realização de diligências para esclarecer dúvida relevante durante a ação penal. Não existe óbice. Inclusive, existe uma previsão, artigo 156, inciso 2. C. Segundo o Código de Processo Penal, provas ilícitas são aquelas obtidas em violação de normas constitucionais. E as provas ilegítimas, aquela cuja produção decorre de violação de normas infraconstitucionais. Olha só, na verdade, o Código de Processo Penal, ele fala que prova ilícita, e para ele, ilícita e ilegítima é a mesma coisa. Para o CPP, prova ilícita e ilegítima é a mesma coisa. Nakano, não acredito. É assim, ó, quer ver? Cadê? Se eu acho aqui, ó. Espera aí, volta aqui. Olha só. Não é nesse aqui ainda. Deixa eu achar o 157 caput aqui. Eu coloquei aqui em algum lugar. Volta para mim. Deixa aqui. Tá. Eu bisonhei e não coloquei o caput aqui neste. Eu coloquei acho que no outro. Tá. Mas olha só, para o CPP, eu não coloquei aqui de cara, mas olha só, volta para mim. Para o CPP, prova ilícita são inadmissíveis as provas obtidas mediante violação de normas constitucionais ou legais. Então, para o CPP, ele não diferencia prova ilícita de ilegítima. Quem faz essa diferenciação é a doutrina. A doutrina fala que prova ilícita é aquela que em violação de norma material. Já a prova ilegítima é aquela que ofende direito processual. Beleza? Norma processual. E não é o CPP que faz essa diferenciação. E aí, letra D. Se reconhecida a ilicitude da prova, o juiz deve declarar-se impedido para atuar na ação penal, mas a prova deve permanecer acostada nos autos. Não, né? Se for reconhecida uma prova ilícita, em regra, o juiz vai mandar desentranhar, oh, meu Deus, palavra ruim. Desentranhar. Tá? Desentranhamento da prova. Oh, meu, sai daí. E, vamos lá, desentranhamento, e ele vai mandar destruir, né, inutilização da prova. Tá lá no parágrafo 3º. Isso aqui, ó, parágrafo 3º do 157. E letra E, o juiz pode utilizar-se unicamente das provas colhidas na fase da instrução para fundamentar a sua decisão, uma vez que a finalidade do inquérito é acostada com o oferecimento da denúncia ou queixa. É claro que não pode unicamente, isso aqui está lá no artigo 155, exclusivamente com elementos colhidos na fase da investigação. O juiz não pode fundamentar. Ele pode usar como fundamento, mas desde que não seja exclusivamente. Fechou? Beleza? Concluímos aqui mais um bloco sobre provas ilícitas, bastante jurisprudência nessa aula. Eu te aguardo na próxima aula. Nós vamos trabalhar agora sobre provas em espécie, beleza? Te vejo lá. Aí, ó, gostou da aula? Então não se esquece de dar aquela curtida,
fazer um comentário para a gente saber o que você achou, se inscrever no canal para assistir a aula com quem mais aprova no Brasil, isso mesmo. E o material está aí na descrição do vídeo também, então pega esse material e vai estudar. Tamo junto!